E se você decidisse que nos próximos 6 meses você iria correr atrás de todos os seus sonhos, sem desculpas, sem medo, só a mais pura vontade de mudar o jogo e alcançar os objetivos. Pois bem, é exatamente isso que estamos fazendo nessa série aqui. Por 6 meses, nós vamos fazer tudo o que for preciso para alcançar os objetivos e mudar de vida. E todos vocês estão convidados a acompanhar passo a passo essa mudança de vida. Fala pessoal, aqui é o Kevin Costa. E se você gosta de vídeos assim, se você gosta de vídeos onde nós falamos sobre literatura e refletimos sobre coisas e assuntos que nos ajudam a ser pessoas melhores, considere se inscrever. Pega seu café, senta aí, vamos conversar e vamos ver o que é que a literatura tem a nos oferecer e como é que nós podemos usá-la para ser pessoas melhores. E esse é mais um vídeo da série 6 meses para mudar de vida, episódio 1. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram ao episódio 0. Ele deu muito mais visualizações do que eu imaginei que daria. Então, se você não assistiu ainda, ele vai aparecer aqui para você ir lá. E como lá no episódio 0, eu falei um pouquinho mais sobre os meus motivos para alcançar esses objetivos, o porquê eu preciso alcançar esses objetivos, nada mais do que justo que aqui no episódio 1 nós falemos sobre quais são esses tais objetivos e quais os planejamentos para alcançá-los. Vamos começar falando sobre o foco do canal. Esse canal, além dessa série que nós vamos fazer, eu vou falar um pouco mais sobre literatura com você, como a gente pode utilizar ela para melhorar na vida, e também alguns vídeos documentários sobre os autores, sobre os livros, sobre tudo o que envolver literatura nós vamos conversar aqui. Bom, então tem muita coisa boa vindo ainda, tem muito roteiro pronto, muita ideia já em desenvolvimento e muito provavelmente nós também vamos trazer convidado para conversar um pouco mais sobre esses assuntos. No primeiro ponto, vamos começar pela coisa mais importante, que é Deus. Eu não sei se você tem religião ou qual seja a sua religião. Independente de qual for, isso não importa. Porque aqui, quando nós falarmos sobre Deus, nós vamos utilizar uma linguagem que seja fácil e de uma maneira que, independente da religião que você seja, você consiga acompanhar aqui tranquilamente. Eu tenho a minha crença já bem definida desde que eu nasci e estou bem feliz com isso na realidade. Mas o objetivo aqui é te ajudar a se aproximar de Deus, independente do que você acredita. Nos meus roteiros eu sempre vou tentar trazer algum ponto, algum aspecto bíblico, talvez um texto, talvez uma reflexão, ou talvez alguma história que envolva a Bíblia, para você poder ir se inteirando também. Às vezes você não conhece muito bem a Bíblia e isso pode te ajudar a se aproximar mais de... Por isso que eu coloquei isso como ponto 1. Essa é a coisa mais importante que tem na nossa vida. Em relação a isso, como eu já tenho a minha crença, já tenho as coisas que eu faço em relação à minha religião, uma coisa que eu preciso ter o hábito é ler a Bíblia e orar todos os dias. E aí a gente vai acompanhar esse planejamento. Qual é o meu planejamento de leitura da Bíblia? Isso a gente vai acompanhar durante os episódios. Do ponto 2, que é a família, que é a coisa também mais importante depois de Deus na minha vida, e também deveria ser na de vocês, independente se vocês são casados, se têm filhos, se não têm, se só namoram, se moram com os seus pais. A família é a coisa mais importante que você terá na vida, independente de quantos amigos você tem ou acha que tem. Isso eu aprendi na pele. Eu conheci a minha esposa aos 16 anos de idade. Um ano depois a gente se casou, eu casei com 17 anos, e um ano depois meu filho mais velho nasceu, o Arthur, que hoje ele tem 10 anos, ou seja, hoje eu tenho 28 anos quase, fazendo 29. A gente sempre ressalta que desde o dia que nós conversamos a primeira vez, nós nunca mais paramos de nos falar. Nas nossas vidas nós sempre temos alguns dias que nós olhamos e falamos, bom, esse dia foi o dia que me moldou. E o dia que eu conheci a minha esposa e o dia que eu conheci o meu primeiro filho foram esses dias. Então eu devo muito a ele, muito mesmo. Esse ano eu tenho saído bastante da minha zona de conforto. Por exemplo, essa casa aqui que eu estou gravando, né, no meu escritóriozinho, é uma casa que nós financiamos no começo desse ano. Nós ficamos muito felizes, era um objetivo que nós tínhamos já há muito tempo. A gente morava numa casa boa, a gente era muito feliz naquela casa também, só que tinha um porém.
Lá a rua era de terra, quando chovia virava um rio, era muito complicado ali, meu carro vivia sujo. Então aqui a gente consegue ter um pouco mais de tranquilidade, sem contar que eu moro ao lado da casa dos meus sogros, então a gente consegue estar mais próximo da família também. E tudo isso eu só tive a coragem de sair da minha zona de conforto e ir atrás de comprar a casa por causa do apoio e suporte que a minha esposa me deu. Então nada mais do que justo que eu retribuir isso a eles, correndo atrás dos objetivos, me esforçando ao máximo para alcançar esses objetivos e melhorar a vida da nossa família. Então, nesses planos que nós vamos fazer, que nós vamos elaborar, eles são prioridades. Às vezes a gente acha que precisa fazer coisas mirabolantes, mas não é. Por exemplo, o que é que eu estou planejando? Além de melhorar o meu jeito de lidar com a minha família, que a gente sempre precisa estar se policiando quanto a isso, eu também pretendo passar mais tempo de qualidade com ele. Não passar tempo ali mexendo no celular, mas passando um tempo de qualidade. Sair pelo menos uma vez por mês somente com a minha esposa e tentar pelo menos uma vez na semana sair em família, todos nós. Nem que seja para uma praça, não precisa ir gastar dinheiro, né? Porque a gente sabe que não tem dinheiro suficiente para gastar assim. Mas ir numa praça é andar um pouco, nem que seja aqui próximo, para poder passar esse tempo juntos em família. Então o planejamento relacionado à família é esse, passar mais tempo de qualidade e se unir cada vez mais. Ponto 3 é o YouTube. Então, qual é a minha meta com o YouTube? Em primeiro lugar, sendo bem sincero, nós vamos começar pelo ponto da constância. Eu não vou colocar meta de inscritos, nem meta de monetização, mesmo que isso seja muito importante para mim poder continuar fazendo esse trabalho, né, porque eu preciso também ter uma volta desse tempo que eu gasto aqui. Mas o mais importante para mim hoje é ser constante e realmente ajudar vocês que estão do outro lado. Não adianta nada eu querer monetizar canal, ter milhões de inscritos, sendo que eu não tenho constância e nem estou ajudando nada, nem agregando nada na vida de ninguém. Então, o mais importante hoje para mim é ser constante e que meus conteúdos sejam de real valor para quem está me assistindo. Então, por favor, vocês são muito importantes para isso. Me deem feedbacks. Mais uma vez, podem escrever aqui o que vocês quiserem ou vão no meu Instagram lá falar comigo. São todos muito bem-vindos. Então, fazer pedidos de vídeo ou maneiras de falar ou algum feedback mesmo sobre o meu cenário, sobre mim, sobre a minha iluminação. Então, se vocês tiverem qualquer tipo de feedback, venham até mim, porque vocês são muito importantes. Então, não adianta eu achar que estou ajudando alguém, sendo que eu nem sei o que vocês pensam, o que vocês querem, pelo que vocês estão passando. Então, podem trazer isso até mim e assim a gente consegue melhorar os conteúdos aqui cada vez mais. Então, o meu aspecto hoje a ser melhorado é a constância. Então vamos deixar uma meta de constância de pelo menos 6 vídeos por mês. Então até o final dos 6 meses, nós precisamos ter 36 vídeos postados. A gente acabou de entrar em junho. Hoje que eu estou gravando é dia 12 de junho. Então a gente está dentro desses 6 meses. Então vamos seguir assim até o final do ano. Tá? Pelo menos 36 vídeos até o final do ano. Tudo dando certo, a gente pode aumentar essa meta conforme o caminho for andando, conforme os inscritos forem chegando e as ideias também forem surgindo, porque a gente precisa estar sempre tendo ideias e tudo mais. Falando um pouco mais sobre o YouTube, os meus vídeos eles não estão no nível que eu gostaria que eles estivessem ainda. Eu tenho uma máquina que me ajuda com isso, não é uma máquina muito boa, até porque conforme eu vou editando e acrescentando as trilhas, os filtros e as edições realmente, ele vai começando a ficar meio lento e às vezes me atrapalha um pouquinho na hora de editar. Então eu tô com planejamento de aumentar a memória RAM dele, para ver se consegue ficar um pouquinho mais suave a questão da edição. Tenho muitos youtubers que eu acompanho, youtubers que fazem vídeos mais artísticos, como o Arthur Miller, como o Galx. São muito difíceis de alcançar, é só muito treino, muito estudo, muita dedicação. E é esse ponto que eu quero chegar. A gente não conseguirá ter bons vídeos com uma qualidade boa, com uma boa edição,
se eu não tiver essa constância. Por isso ela é tão importante. Apesar do canal ser mais voltado a livros, o foco ser maior em livros, eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre experimentando coisas, fazendo, assistindo coisas novas, modalidades novas de esporte. Então eu gosto de estar sempre me movimentando. Aqui no YouTube não vai ser diferente. Mesmo que os nossos vídeos sempre serão focados em literatura e como nós podemos usá-la para ser pessoas melhores, eu vou tentar trazer alguns vídeos artísticos no meio do caminho, talvez um curta, que é o meu sonho, né, o meu objetivo final é fazer um curta e fazer documentários. É assim as coisas que eu mais quero fazer. Documentários falando sobre os autores, sobre os livros, sobre qualquer coisa interessante que envolva isso, que possa agregar conhecimento ou nos ajudar de alguma maneira. Então vocês podem esperar coisas muito diferentes vindo desse canal. Talvez um vídeo mais reflexivo, talvez um curta-metragem, talvez um vídeo mais artístico, ou propriamente um documentário falando sobre a vida de um autor ou sobre alguma coisa do tipo. Como eu gosto de refletir muito, divagar muito sobre os assuntos, e aqui no YouTube não me permite fazer isso, mesmo que aqui nesse vídeo eu estou conversando um pouco mais, eu até fiz o roteiro, mas eu estou falando muito mais do que seguindo o roteiro. E YouTube não permite, as pessoas, né, preferem um vídeo mais dinâmico, mais direto ao ponto, mais chamativo de alguma maneira. Então, como eu não consigo refletir sobre os assuntos da maneira que eu gosto aqui, eu vou criar um podcast também, provavelmente vai sair lá no Spotify, e aí eu vou avisando vocês, a gente vai se alinhando aqui também, tá bom? Lá eu vou conseguir falar mais sobre a literatura, eu vou conseguir divagar mais e refletir mais sobre um livro que eu esteja lendo, uma resenha sobre um livro também, porque eu percebi que existem muitas resenhas aqui no YouTube e eu não quero ficar fazendo resenhas, não no YouTube, mas no meu podcast eu vou poder falar, fazer sobre o que eu quiser. Eu vou poder refletir sobre os livros da maneira que eu gosto. E lá vocês já vão entrar sabendo que eu vou passar 30, 40 minutos, 50 minutos falando sobre um assunto interessante. E também eu pretendo trazer convidados para a gente poder analisar melhor certos aspectos da vida, certos aspectos da literatura. E isso vai ser de muito conhecimento e muito enriquecedor, tanto para mim quanto para vocês que vão estar acompanhando. Em relação à leitura, treinos, hábitos, eu já treino, já faz alguns anos, 2 anos aproximadamente. Em relação à leitura, eu comecei a ler livros de literatura a partir dos 18 anos de idade. Então de lá para cá eu li muita coisa, eu agreguei muito conhecimento. Eu não fui ensinado a ler livros de literatura na minha infância, na minha adolescência. Eu acho até que esse hábito de leitura para mim foi uma das melhores coisas que já me aconteceram. E assim, foi um hábito achado, encontrado. Eu não tinha ninguém que... Até hoje é muito difícil encontrar alguém que goste de literatura para poder conversar. Então eu não tinha pessoas ao redor que gostavam. Eu tive que entender e aprender tudo sozinho ou pesquisando na internet. E até por isso que hoje eu tenho essa ideia do canal para poder ajudar também outras pessoas que talvez não tiveram uma referência literária, alguém para ajudar a se inteirar dentro da leitura, por onde começar, o que fazer, como analisar, como refletir sobre. Até por isso eu quis trazer esse canal e por isso que hoje, sempre que alguém vem falar comigo sobre literatura, eu gosto muito de falar sobre o assunto, porque é muito difícil encontrar alguém para conversar sobre. Então por esse motivo que eu criei o canal também. Então em relação a livros, eu não sei se seria interessante eu criar uma meta para isso, porque eu já leio minhas leituras normais e agora também eu tenho que ler livros para o canal na intenção de encontrar coisas interessantes para trazer para cá, artigos sobre os autores, sobre o livro, reflexões sobre aquele livro, talvez um estudo sobre ele, para mim poder trazer um conteúdo mais robusto. Eu não vou me basear somente no que eu achei do livro, mas no que os estudos mostram e dizem sobre, para deixar o conteúdo mais informativo, mais reflexivo e mais assertivo, caso você pense, vou seguir o que ele está falando. Você não vai estar seguindo só as vozes da minha cabeça,
você vai estar seguindo coisas que eu realmente estudei para poder trazer para vocês. Então, em relação a treinos, provavelmente eu vou trazer alguns vlogs de academia, das modalidades que hoje eu gosto de praticar, que é corrida, que eu preciso voltar a praticar mais corrida, futebol, academia. É bem provável que a gente veja alguns vlogs por aqui sobre esses assuntos. E quem sabe assim eu consigo talvez um patrocínio de alguma marca que seja de roupa ou alguma marca de suplemento, que eu vou falar para você. Comprar roupa de academia, roupa de corrida, roupa de futebol, cara, tá muito difícil. E suplemento, creatina, whey protein, as outras coisas, BCAA, pré-treino, tá muito difícil também. Então, se eu conseguir um patrocínio, vai ajudar muito nisso. Então, patrocinadores que estiverem vendo esse vídeo, por favor, venham até mim, vamos conversar, vamos liberar um cupom aí pra gente também ajudar quem estiver assistindo. Pessoal, eu acho que é isso. A gente já conversou muito, eu já falei muito sobre os assuntos aqui para vocês. Esse vídeo foi mais uma conversa mesmo. Eu segui um pouquinho só o roteiro que tá bem aqui. Eu segui só um pouquinho, mas a maior parte aqui foi conversando mesmo. Eu gosto muito também de usar essa série para vocês me conhecerem um pouco melhor. Né? O Kevin fora talvez do podcast falando sobre literatura, o Kevin fora dos vídeos falando mais dinâmico sobre um assunto. Nessa série a gente vai conseguir se conhecer melhor, vocês vão me conhecer melhor, eu vou conseguir mostrar mais da minha vida para vocês, e se vocês se sentirem também bem, se sentirem à vontade, podem também se abrir aqui nos comentários ou conversar comigo, que eu tô sempre aqui para vocês, tá bom? Então pessoal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, até o próximo episódio, tá? Se você não se inscreveu no canal, já se inscreva, já vai estar aqui. E se você não viu o nosso último vídeo falando sobre Invencível, Dostoiévski e o dilema de ser um homem de verdade, eu também vou deixar aqui para vocês assistirem. Pessoal, até o próximo episódio. Nessa série a gente vai